Quando que tenho forças para requerer o meu direito? Você já viu que algumas vezes você requer seus direitos com força, com insistência, não é? Mas tem outras vezes que você simplesmente se entrega ao problema, porque você acha que não tem direito. Você sabe que dias maus vêm para todos nós, independentemente se você crer em Deus ou não. Mas uma coisa é certa, os dias maus não são para nos destruir, e sim para nos apegarmos a Deus. Vamos saber hoje o que a Bíblia relata sobre um homem que serviu a Deus, mas que chegou os dias maus para ele. Vamos tomar conhecimento como que ele agiu, tá certo? Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma coisa é você ouvir do médico que você vai morrer, que é horrível, não é verdade? Outra coisa é Deus. Imagine você, que situação que Ezequias estava enfrentando, não é? Como que ele ia lidar com essa notícia se o próprio Deus é quem tinha determinado a sua morte? Vamos saber? Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias não deixou de chamar a Deus de Senhor, mesmo naquele momento difícil em que ele se encontrava. Porque mesmo que o problema seja grande aos nossos olhos, não muda a condição de Deus. O que não entendemos é por que aquela doença e ter o fim daquele jeito, não é? Mas então, diante desse quadro mortal, Ezequias colocou o seu rosto na parede e falou com Deus. Uma coisa é você orar sem concentrar, e outra coisa é quando você expõe a sua dor diante de Deus. E você sabe que não é tão simples assim expor o que está dentro da gente. Mas quando nos desligamos das coisas ao nosso redor e passamos a falar com Deus da nossa aflição, nos refugiamos em expor. E isso é muito bom. É arrancar de dentro de você as coisas que estão pesando e colocando diante de Deus. Ezequias, ao falar com Deus, fez menção da forma que ele andou diante de Deus, em verdade e com coração perfeito. Por que ele disse isso para Deus, hein? Porque Ezequias estava atento a si mesmo. Com certeza, ele não tinha sido perfeito em tudo, mas ele usou a fé para corrigir aquilo que não fez bem e se disciplinou. A consciência dele estava em paz consigo mesmo. Por isso que ele fala na sua oração, para que Deus se lembrasse dos seus caminhos, pois ele havia feito o que era bom aos olhos de Deus. Como que ele sabia que fez o que era bom aos olhos de Deus? Porque ele se interessava em saber o que era bom aos olhos de Deus. Muita gente que me escuta nesse momento não se interessa em saber o que é bom aos olhos de Deus. Só o que é bom aos olhos dela, porque elas querem apenas serem servidas por Deus e não querem retribuir com gratidão a Deus. E por que não querem retribuir? Porque elas não querem se relacionar de verdade, não querem amar, não querem aprender com Deus. Querem seguir sendo a pessoa que é, sem Deus. Ezequias chorou muitíssimo, porque doía na alma dele. Mas ainda assim, ele expôs a Deus a sua dor, porque ele tinha consciência limpa do que havia feito diante de Deus. Por isso, ouvinte, quanto mais você usar
a fé racional, mais você sentirá segura de requerer seus direitos, porque você não tem nada que te acuse. Pois o dia mau vem para todos, mas como você lida com o mal, fala do que você tem plantado, não é verdade? Procure observar se existe em você esse interesse em observar a vontade de Deus na sua vida. Veja se existe prática, porque apenas desejo não diz muito, mas fatos vão falar realmente que você considera Deus ou não. Ezequias estava enfrentando um problema que não estava entendendo. E sempre é assim, nunca entendemos por que aquele problema está existente na nossa vida. Por isso que ele chorou muito ao falar com Deus. Uma coisa é certa, ouvinte, Deus não faz nada errado. Tudo tem um motivo. Nós vemos as coisas que estão diante dos nossos olhos e pensamos o que é melhor. Deus vê lá na frente. Por isso, devemos sempre estarmos confiantes que estamos em boas mãos, que Deus vai fazer o melhor. A oração nos liga a Deus, nos faz nos aproximar-se de Deus. As necessidades nos empurram a buscar aquele que tem a resposta, isto é, quando somos humildes. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Oh, que lindo da parte de Deus. Ele considera quando somos sinceros e nos derramamos diante de Deus, ainda que a gente não entenda a situação. Então, Deus avisou o servo dele, Isaías, que não estava muito longe daquele local. Foi ao instante que Ezequias falou com Deus, que ele atentamente ouviu. E pediu ao seu servo Isaías para falar com Ezequias os detalhes, que ouviu a oração, as lágrimas. Deus disse: eu te sararei. Faz questão de ser participativo daquilo que você fez com ele. Você foi participativo, você expôs a sua dor, você expôs a sua dúvida, a sua agonia, a sua angústia. E ele também faz questão de falar para você. Deus tem poder de fazer qualquer coisa, mas ele apenas usa o seu poder quando nós nos humilhamos diante dele. Quando falamos de forma sincera a ele. Ele quer tanto a nossa participação, tanto que nós nos acheguemos a ele. Até mesmo o plano dele é mudado quando nós nos acheguemos a ele, exercitando essa fé. Olha aí a sua oportunidade com Deus. Aproveite, participe a Deus, conserte aquilo que não tem sido legal para a sua vida espiritual. Faça as correções e parta para cima em agradar a Deus, porque quando você está bem com Deus, então você tem forças para expor a sua realidade para Ele, porque você tem feito a sua parte diante dele. Agora imagina quando você não tem feito a sua parte. É como muitos de vocês estão aí pedindo orações, pedindo ao pastor para interceder, porque você não se sente na ousadia de falar com Deus. Justo, porque você não faz a sua parte. Faça a sua parte e nada vai te reprimir em exercitar a fé.